Entre tantas situações que nos afetam no nosso dia a dia, há duas que eu gostaria de considerar esta noite com os irmãos no estudo da palavra do Senhor, que é a percepção da realidade como fruto de uma verdade objetiva que nos é dada, que está fora de nós, que não conseguimos alterar, manipular. Por exemplo, vivemos no planeta Terra, somos seres humanos, isso não tem como mudar. Quando nascemos como fruto da formação que recebemos biologicamente. Um ser humano não pode se tornar um animal, um réptil, uma ave. Nós já habitamos este planeta no sistema solar, não é o outro, não tem como mudar isso neste momento. A habitação é outra história, da exploração espacial. Entretanto, há uma outra realidade, uma realidade subjetiva. A apropriação de tudo que nos rodeia, como interpretamos, como sentimos o mundo. Não é menos poderosa esta outra realidade. Pelo contrário, ela tem sido cada vez mais fortemente enfatizada na época contemporânea, ao ponto de a subjetividade em nossos dias ser o elemento determinador da realidade para muitas pessoas. Alguns chegam a dizer, o que eu sou é como eu me sinto, alterando realidades dadas pela biologia. E diz, eu não me sinto assim como o meu corpo diz, mas o que eu me sinto é uma outra coisa, é isso que eu sou. Nós, como seres humanos, temos estas duas coisas dentro de nós. Entretanto, como nós haveremos de perceber a verdade? Qual é o caminho que o cristão tem para se assegurar da verdade ao seu redor ou dentro de nós mesmos? Qual a importância de termos esta segurança? Qual é a informação segura e certa que eu posso me apegar para ter certeza e me levar adiante nos dias de confusão, nos dias difíceis e de profundos questionamentos? De que maneira a minha subjetividade é afetada pela realidade fora de mim? E de que forma eu posso confiar em uma realidade sabendo que a realidade objetiva também foi afetada pelo pecado? Que segurança eu tenho para saber tomar decisões e do meu próprio estado de alma e tudo mais que encerra na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, na nossa própria vida. Eu lhe convido a abrir a Palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 3. Vamos ler os versículos de 19 a 24, texto que serve de base para a mensagem desta noite. 1 João, capítulo 3, versículos de 19 a 24. Portanto, concluindo o 3º capítulo, na exposição dessa carta que nos apresenta uma visão geral da fé cristã. Assim nos diz a palavra do Senhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra foi lida nesse instante, e nós, como teu povo, reunido neste lugar, juntamente com aqueles que nos acompanham pela transmissão do canal, os irmãos que estão adorando a ti também no Salão Social João Calvino, pela transmissão que está ocorrendo lá, pedimos que tu nos assistas a todos com a iluminação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a questão da orientação segura é uma realidade fundamental na nossa vida cristã. Não apenas na vida cristã, na vida como um todo.
Se nós nos deslocamos de um lugar para o outro, é importante sabermos a orientação que temos e que ela seja confiável. Se o aparelho de GPS apontar para um caminho errado, você vai errar no seu destino. Se alguém lhe dá um conselho e ele está equivocado, haverá más consequências. Até mesmo a formação acadêmica. Se hipóteses que se levantam como sendo verdadeiras são abraçadas de uma maneira inquestionável e depois se verifica que ela não se sustentou, grande foi o prejuízo. A verdade é que estar seguro daquilo que é a base de informação nossa é uma necessidade vital e essencial do ser humano. O apóstolo João escreve esta carta e no versículo 19 ele vai falar da importância dessa segurança. Veja que ele diz: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. O que é que João está dizendo aqui? Ele diz: é importante que nós como cristãos estejamos seguros da verdade na qual nós cremos e sobre a qual nós edificamos a nossa vida e a nossa fé, porque se trata de algo agudo. Estarmos equivocados quanto à natureza da nossa fé, o destino de nossa alma e a nossa condição tem implicações eternas. Imagine alguém estar seguro na sua cabeça de que está trilhando o caminho da verdade, o caminho da salvação, e descobrir depois que a vida terminou que ele estava equivocado. O tamanho do prejuízo. Agora imagine para aqueles que estão no caminho da verdade, mas não estão seguros disso. A incerteza, a dúvida, a fragilidade da fé para falar, para seguir, para enfrentar os embates que a vida traz. Se a própria pessoa não está segura dessa trajetória, certamente isso trará uma grande inquietação ao coração. E é isto que preocupa João aqui como pastor com relação aos cristãos dos seus dias. Ele diz: perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Como cristãos, é absolutamente certo sabermos e possível que nós sabermos a nossa condição de estarmos na verdade. Pois bem, baseado nisto que ele nos apresenta no versículo de número 19, a importância e a necessidade de estarmos seguros quanto à verdade da nossa fé, para que tranquilizemos o nosso coração e com isso tenhamos condições de enfrentar os embates que nos virão na vida, é que eu lhe convido a refletir esta noite comigo no texto sagrado sobre a tranquilizadora confirmação na verdade. Importante, necessária e que deve ser experimentada por cada cristão. A tranquilizadora confirmação na verdade. Como somos tranquilizados na verdade? Como é possível experimentar isso? E aqui é que eu retomo o ponto que eu levantei na introdução. Não terá como nós experimentarmos essa tranquilizadora confirmação na verdade sem olharmos para dois pontos importantes. Um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Porque se nós estamos falando de uma tranquilizadora confirmação na verdade, é tranquilizadora o que afeta a nossa subjetividade, o nosso próprio coração, como sentimos, como nos percebemos, como enfrentamos a vida e as lutas. Mas se essa realidade que está no coração, ela não é definida pela subjetividade, ela precisa de uma segurança que não é algo tão volátil quanto o nosso próprio coração, ela se repousa em uma verdade de fora, objetiva. De tal maneira que esses dois pontos estão intercalados. Vejamos como é possível nós experimentarmos isso de acordo com esse texto da palavra de Deus. Primeiro ponto, para que experimentemos a tranquilizadora confirmação da verdade, preste atenção, é preciso sermos cautelosos quanto ao nosso próprio coração. Isso é extremamente importante, porque a história do evangelicalismo nacional brasileiro é marcado por não poucas conversões, mas muitas conversões, de pessoas que ficam impactadas pelo testemunho vibrante de fé que os cristãos evangélicos vinham dando ao longo do tempo. O fervor de suas orações, a sinceridade da sua busca, o apego pela Escritura Sagrada, a intimidade com o Senhor na oração
Isso tem, ao longo da nossa história, marcado pessoas que professavam uma fé também cristã, mas que nunca percebiam tamanho vigor e fervor. Portanto, é a subjetividade que tem atraído muitas pessoas, mas mesclada com a objetividade do conteúdo também. Some-se a isso a matriz cultural que nos compõe. Fomos formados essencialmente de católicos portugueses com a religião familiar, católica cristã, familiar muito privada. Cada família tinha um seu devoto e entendia e resolvia suas questões religiosas ao seu jeito particular, um tanto quanto distante da fé ortodoxa da Santa Sé. Alice a isso a contribuição da visão de mundo e religiosa dos indígenas, com visões mágicas, com manipulação dos poderes, com especialistas da fé, os pajés, que faziam as suas magias e assim conseguiam afastar o mal e atrair o bem. E a matriz africana, que trouxe também o seu imaginário espiritual e suas manipulações através do xamã também. Isso nos compõe. Isso faz com que nós, brasileiros, culturalmente falando, sejamos um povo muito dado a valorizar a experiência subjetiva. Não são poucos os cultos chamados cristãos que se desvencilharam de uma verdade objetiva e deram uma max valorização à experiência pessoal. Portanto, não é demais, mas é extremamente importante ressaltarmos que, quanto ao coração, nós devemos ser cautelosos. Ao longo da minha vida cristã, eu já ouvi argumentos do tipo: mas seja a paz o árbitro no vosso coração. Deus falou comigo em meu coração, eu sentia em meu coração. É muito comum no meio religioso as pessoas mergulharem nesta subjetividade, entendendo que uma vez que são cristãos e são sinceros, o seu coração lhes guiará para um bom caminho. Mas não é isso que a Escritura Sagrada diz. Veja o que o apóstolo fala no versículo de número 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. João está escrevendo para cristãos aqui. E o que ele está dizendo? Se você é cristão, sincero, verdadeiro, buscando ao Senhor, começa a experimentar em sua vida o peso da acusação do seu próprio coração, memórias vindo de pecados, de lutas que você enfrentou, de erros que você cometeu, a sua própria consciência apontando para você que a sua fé não é vigorosa, de que você não dá o testemunho suficiente. Portanto, o coração vindo acusando, sentimentos, percepções internas, voz que vem do seu próprio coração. E João, portanto, diz: olha, se o nosso coração nos acusar, cuidado, diz ele, porque certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que é que João está fazendo aqui? É verdade que nós devemos estar atentos ao nosso próprio coração, o que sentimos, como percebemos. Mas é mais verdade ainda que, como cristãos, nós não somos guiados pelo que nós sentimos em nosso coração, mas por aquilo que Deus é e Ele afirma sobre nós. Não é incomum nós encontrarmos cristãos que lutam com o processo de receber o perdão e estarem satisfeitos com a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É bem verdade, você pode dizer: pastor, mas a gente vê que na maioria as pessoas não estão nem aí. Eles estão cometendo pecado, a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas aqui o que João está dizendo é o seguinte: se você tem uma acusação que não cessa da parte do seu coração, para de olhar para o coração e olha para Deus que conhece tudo. Se Deus falou, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda injustiça, isso é verdade. Deus é maior do que o que você está sentindo. Você pode estar sentindo numa direção, mas importa que você veja o que é que Deus está dizendo a este respeito. Agora veja que dado curioso, o versículo seguinte, ele faz uma ideia semelhante, porém complementar. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Parece que ele está negando aqui. O primeiro ele diz: se o coração acusar, Deus é maior. Mas se o coração não acusar, nós temos a confiança em Deus.
Em outras palavras, não é o coração acusando ou deixando de acusar que nós vamos dizer, é isso que eu sou. Porque para alguns é uma acusação que não cessa. Preste atenção. Nós ouvimos ao longo da nossa vida muitas vozes. Não é preciso ser esquizofrênico. A esquizofrenia nada mais é do que o acentuamento dessas vozes internas ao ponto de não saber distinguir mais o que é subjetividade e o que é objetividade. Mas sem entrar na questão medicinal aqui. A existência humana e a caminhada da fé cristã é vivida em alguma dose de esquizofrenia. Ouvimos vozes internas do coração dizendo, você é bom, você é bonito, você é competente, você conhece a Bíblia e nós acreditamos naquilo e nos sentimos narcisistas. Ou por outro lado, diz, você não presta, não dá certo, você não persevera. Vozes que são resultados de tudo que nos formou, da maneira que nós reagimos, das vozes que nós ouvimos quando crianças e adolescentes, das expectativas que nós temos. Como cristãos, preste atenção, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, preste atenção. Você é chamado a fazer silenciar as outras vozes na sua vida e ouvir a voz de Deus. Cale as vozes do seu coração. Muitas vezes elas estão gritando como uma polifonia ensurdecedora, de tudo quanto é direção, para tudo quanto é lado. E João está dizendo aqui o seguinte, olha, Deus é maior. Ele é maior quando o nosso coração nos acusa e nós sinceramente já confessamos diante do Senhor, somos dele, o que Deus diz é mais importante, é o que deve ser crido. Ou quando ele não nos acusa. E se ficarmos sendo guiados por essa subjetividade, viraremos cínicos, de consciência cauterizada, porque simplesmente deitamos e não sentimos acusação em nosso coração. Percebe o ponto que João está dizendo aqui? Não somos guiados pela nossa subjetividade. Se somos acusados ou absolvidos pelo nosso coração, a nossa confiança precisa permanecer somente na fidelidade do que Deus diz em sua palavra. Aqui está o porto seguro, uma objetividade fora de nós, numa rocha eterna, absolutamente digna de segurança e confiança que é o Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não pode mentir, e o que Ele fala é verdadeiro. Quando Ele diz que algum pecador arrependido veio a Cristo, ele foi perdoado e foi salvo. Se somos acusados ou absolvidos pelo nosso coração, a nossa confiança deve permanecer em Deus. Lembre-se das palavras de Jeremias quando diz, enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Mesmo um coração regenerado, é um coração que pode olhar Cristo com a beleza toda e dizer, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Pedro. Pela convicção que havia no seu coração de que ele estava diante do Salvador. Mas pouco instante depois, ele foi nublado na sua percepção por dó do caminho que o Messias trilharia até a cruz e diz, não, não faça isso, não vá para a cruz. E Jesus diz, arreda Satanás. Um coração que recebeu há poucos instantes a influência da verdade bíblica e recebe o elogio de Cristo dizendo, foi o Espírito quem tu revelou. É o mesmo coração que ainda está sujeito aos enganos e às mentiras e às interpretações equivocadas da vida e diz, sai daí. Nós somos do mesmo jeito. Não é sábio guiar um coração. Preste atenção, pelo amor de Deus, eu apelo. Fuja desta armadilha de achar que Deus lhe guia no coração. Deus lhe guia na palavra. O coração é o lugar da sua habitação. Mas preste atenção. O coração é uma fonte polifônica de vozes. Se nós nutrimos o nosso coração com a palavra, com leitura, com meditação, com audição atenta, com interesse, dando crédito a Deus como de fato Ele é Deus, produzirá em nós aquilo que Paulo falou sobre os Tessalonicenses, quando ele disse que a palavra estava produzindo efeito porque eles receberam a palavra como de fato era a palavra de Deus. Leio para nós, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Qual é a voz que você costuma ouvir? Qual é a voz que domina o seu coração? É a voz de Deus na sua palavra? É a voz dos seus sentimentos? É o eco das vozes que você ouviu na sua infância, na adolescência, pelos colegas de escola, pelos pais? Talvez você não tenha sido abençoado com pais que cumpriram um bom papel, mas que acabaram trazendo dor, e você carrega essas vozes dentro de você, e você acredita nelas. E você parece que não consegue se desvencilhar destas vozes. E o seu coração lhe acusa, ou o seu coração lhe abona, porque as vozes disseram, não importa, só viva a vida. Qual é a voz que você ouve? A tranquilidade que deve vir sobre o nosso coração só pode vir de uma única voz, a voz do Deus santo, justo, que perdoa pecadores, acolhe e lhe oferece nova vida. Mas conviveremos ao longo da nossa vida com essa polifonia. Porque temos vozes estranhas, que a Bíblia chama das inclinações da carne, que por vezes vai dizer, vai lá, pega, você tem direito, só dessa vez. Aquela vozinha que diz, você vai deixar barato dessa maneira? Não faz assim, dá o troco. Elas estão em nós. Quem não as tem? Se alguém tiver a coragem de dizer eu, não é um adjetivo muito bonito que você deve carregar. Todos nós as temos. O que vai nos diferenciar é saber ouvir a voz de Deus e calar as outras. Segundo ponto que João nos diz aqui. Nós experimentaremos essa tranquilizadora confirmação na verdade, sendo criteriosos quanto aos mandamentos de Deus. Veja, a fé no que Deus diz, na sua palavra, sua verdade, e uma observação atenta para a nossa própria vida. O versículo 22, ele nos diz assim, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que pedimos a Deus, temos sido atendidos. Por quê? Não é aqui uma promessa de que se você for diligente para obedecer, Deus vai lhe recompensar, dizendo, você está sendo um filho tão bom, que eu vou lhe dar presente. Essa é a visão do Papai Noel, não é o Deus da Escritura. Vocês lembram do Papai Noel, né? Chega no final do ano, você foi um filhinho compartado, uma criança boa, então tem presente para você. Tem gente que tem a visão infantil de Deus como o Papai Noel. Graças a Deus que o Senhor não é Papai Noel, não é um velhinho bonachão. Ele sabe exatamente o que precisamos. Ele nos trata com misericórdia e graça, mas também com disciplina e com amor. O que a Bíblia está nos dizendo é, à medida que somos sinceros nesta busca de conhecer Deus, sua vontade e experimentá-la, nós vamos educando o nosso coração para o rumo certo. Porque existem outras vozes e outras forças operando nele. Não é só o Espírito Santo, não é só um novo Espírito, mas também é a carnalidade e as vozes todas que nos compõem, como falamos anteriormente. O caminho cristão é a cada dia eu buscar e me render à verdade de Deus, buscar estes mandamentos. À medida que eu busco, eu vou educando o meu coração, e olha o que ocorre, não é que Deus passa a dizer, agora eu vou compensar você. Mas o que ocorre é o contrário. É que o nosso coração vai se ajustando ao de Deus. Se na minha infantilidade ou carnalidade eu posso pedir coisas até estranhas ao Senhor, à medida que eu cresço na comunhão com Deus, a afinidade da comunhão vai santificando até os meus pedidos, e eu passo a pedir de acordo com a vontade dEle. Presta atenção que isso faz toda a diferença do mundo, inclusive para a nossa vida de oração. Irmãos, nós temos toda a liberdade de falar com Deus o que queremos, abrir o nosso coração e devemos. Mas já chegou o tempo da gente sair da infantilidade egoísta, de chegar com uma lista de supermercado para Deus e dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Ah, e tem mais, quero mais isso aqui. Por favor,
Os discípulos olharam para Jesus e diziam: esse homem sabe orar, a gente não sabe orar, nos ensine a orar. E ele nos dá uma oração modelo que não é simplesmente peça o que você quiser. Eles orareis assim. Ele nos guia por aquilo que deve pautar nossa vida e pautar o nosso coração. Portanto, é à medida que nós buscamos cumprir os mandamentos do Senhor, ou seja, fazer a sua vontade, fazer o que lhe é agradável, que o nosso coração vai sendo moldado nesta prática também, de tal maneira que os nossos pedidos passam a se ajustar com a vontade de Deus. E não o contrário, nós queremos fazer Deus servir a nossa própria vontade. No versículo 23, João diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Seguimos os seus mandamentos, não é? Quais são os seus mandamentos? Como cristãos, João faz um resumo absurdo aqui. Muito simples. O que nos marca como cristãos? Crer em Jesus, como Filho de Deus Salvador. Eu creio. Tem muita coisa que eu não entendo, tem muita confusão, às vezes eu estou abatido, às vezes estou triste, mas eu tenho uma certeza em meu coração. Jesus é o Filho de Deus que veio para me salvar e eu sou o pecador que crê nele e fui salvo por ele. Isso basta! Disse John Newton, o autor do hino cristão mais conhecido de todos os tempos, Amazing Grace. Eu tenho duas convicções que me bastam na vida: que eu sou um grande pecador e que Jesus é um grande salvador. Esta primeira é um mandamento da parte de Deus. Você quer ser cristão, tem uma ordem: creia em Jesus, confie nele, agarre-se nesta verdade. Ele é o meu Senhor. Eu posso não saber a duração da provação, eu posso não entender esse sofrimento que eu estou passando, eu posso não saber quando é que essa Covid vai embora, eu posso saber quando eu vou morrer, eu posso não entender o que está acontecendo comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, e por fim se levantará da terra. Isso eu sei. Isso eu sei. E isso eu guardo no meu coração, como uma pedra angular sobre a qual a minha vida está edificada. E nos amemos uns aos outros, é o outro mandamento. Porque o cristianismo não é vivido em isolamento. O cristianismo, preste atenção, é a religião de um grupo de gente falida espiritualmente e que teve a sua dívida paga por Jesus. Preste atenção. Sabe aquele ambiente constrangedor que diz assim, o pregador fala, olha para a pessoa que está do lado e diz: você é lindo em nome de Jesus. Sabe aquela besteirada? Mas eu queria que você fizesse um exercício diferente. Você olhasse para o lado e visse ao lado gente falida espiritualmente, mas que teve a sua falência decretada, terminada pela obra de Jesus Cristo. É isso que somos. Se nós não nos percebermos assim, nós nos perceberemos de uma maneira diferente e estranha. Nos perceberemos melhores e piores, superiores e inferiores, qualificando como verdadeiras castas espirituais. Amar uns aos outros só é possível quando todo mundo sabe que todo mundo foi perdoado. Amar uns aos outros é possível quando nós percebemos que se Deus, que é absolutamente santo, infinito, glorioso e poderoso, me aceitou e aceitou aquela outra pessoa também, quem sou eu para rejeitar? É um mandamento. É um mandamento que implicará e produzirá humildade, produzirá arrependimento e demandará olhar os outros com o olhar da cruz. O mandamento de Deus quanto à nossa salvação é este: que criamos na pessoa e obra de Jesus Cristo e que vivamos uma nova realidade baseada na santa comunhão. Isso é a igreja. Pecadores que agora se veem e dizem: eu tenho o sangue de Jesus me cobrindo, você tem o sangue de Jesus cobrindo você. Nós precisamos seguir mais e mais a Cristo a cada dia. Eu ajudo você e você me ajuda a seguir Jesus. Isso é o cristianismo, em palavras simples. Estamos juntos? Eu oro por você, você ora por mim. Eu chamo a sua atenção quando eu vejo que você está cambaleando aí, você chama a minha. Este é o acordo tácito que existe no cristianismo. Isso é amar. Queridos, sejamos criteriosos na ordem de salvação.
Fé e arrependimento foram necessários não apenas para a regeneração, para o novo nascimento, mas continua sendo a pegada e o caminhar de cada cristão. Fé e arrependimento. A nossa vida espiritual deverá ser marcada pela busca contínua de conhecer Deus, sua vontade, buscar experimentá-la, buscando auxílio e cooperação com os outros. E aí João diz no versículo 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E aqui eu vou concluir com a sabedoria dos nossos avós puritanos, os que produziram os nossos símbolos de fé, a Assembleia de Westminster. Os puritanos costumavam dizer o seguinte, que a certeza da salvação se baseia em um tripé. 3 perninhas. A primeira delas, verifique se você acredita no Evangelho, no que Deus fez em Cristo para resgatar você. Você crê no Evangelho, em Jesus sendo o Salvador, o único caminho da redenção e da salvação. É isso, você se agarra, ótimo, essa é a primeira perna. A segunda delas, esteja atento à confirmação no seu próprio coração, subjetiva, do Espírito Santo de Deus. Porque o cristianismo não é mera racionalidade, é preciso entendermos, mas não é simplesmente fruto de intelectualidade. Senão também nós produziríamos castas na vida da igreja. E isso aqui é gnosticismo e não cristianismo. Ou seja, quanto mais eu conheço coisas profundas, melhor espiritualmente eu sou. É nada, vai aumentar às vezes até a angústia, viu? Às vezes, porque você vai entendendo as coisas, é excelente oportunidade para ficar mais humilde. Mas o terceiro ponto, diziam os nossos avós puritanos, verifique os frutos na sua vida. João Batista havia dito isso, Jesus falou também, que a árvore produz fruto. O machado está posto à raiz das árvores, aquela que não produzir bom fruto será cortada. Verifique. Humildemente, pegue na mão de Deus e, Senhor, me ajude aqui a olhar para a minha vida. Que fruto eu consigo perceber na minha vida? Eu vejo os frutos que evidenciam a presença do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Olhe o seu histórico. Veja se ao longo dessa sua vida você tem crescido na dependência de Deus, no conhecimento de Deus, se percepções têm sido mudadas, se há novas afeições na sua vida, se seu coração está mais inclinado para Deus ou para as coisas que não são de Deus. Se as pessoas dão um retorno sobre você, que retorno elas dão? Você está ficando pior com o tempo ou está ficando melhor com o tempo? Eu confesso para vocês que eu sempre tive um receio, um traço meu da minha personalidade, de virar um cético cedo. Aquela ideia de velho rabugento, sabe? Eu digo, gente, eu não quero desacreditar tão cedo, não. Eu estou na casa dos 40 ainda. Eu ainda quero acreditar que a coisa pode ser diferente, que o Brasil pode ser diferente, que as pessoas podem ser diferentes. Por quê? Porque pelo poder do Espírito e da presença de Cristo, é possível ser diferente. Quão diferente você tem sido? Toda mudança, preste atenção, real, duradoura e que passará pela peneira de Deus no juízo, é somente a mudança produzida pelo próprio Espírito Santo. É o que João está dizendo aqui. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Porque sem o Espírito Santo, o homem pode até mudar a sua aparência, trocar sua roupa, domar um pouco o seu vocabulário, pelo medo das consequências dos atos maus, refrear alguma impiedade, mas ele nunca conseguirá, pela sua força, mudar a natureza do seu próprio coração. E aí, olha que coisa triste. O esforço em fazer o bem passará a ser o ídolo da sua própria vida e a base de segurança. A base da nossa segurança
está fora de nós. É uma realidade objetiva. O que Deus fez em Cristo e como o Espírito Santo está aplicando esta obra em mim. É uma realidade objetiva do que Deus está fazendo. E a tranquilidade do nosso coração está eu, na minha subjetividade, descansar nisso. Descansar nessa verdade que Deus está fazendo em mim. É Ele, não sou eu. É Ele, não sou eu. Quem é você? Qual é a sua luta? Quais as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você mais dá crédito? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de infinita graça e de toda misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, bondoso, santo, justo, ó Deus, nós te louvamos e te adoramos porque tu proclamaste em alto e bom som: eu amo a minha igreja, o meu povo, este grupo de pecadores que eu atraio a mim mesmo, por amor e graça. Aqueles a quem eu concedo fé, arrependimento, que eu concedo a graça da santificação. Ó Deus, te louvamos, porque és tu em nós a esperança nossa. Tu és a fonte da nossa virtude. Tu és a fonte duradoura. Senhor Deus, olha para nós nesta noite. Queremos dizer que nós temos falhado em ouvir a tua voz. Ouvimos tantas vozes na vida e muitas vezes nós damos créditos a outras. Perdoe-nos, Senhor. Oh Deus, mas pelo teu Espírito, somente pela tua graça e pelo teu Espírito, como tuas ovelhas, nós conseguimos ouvir e distinguir no meio de tantas vozes a tua voz como a do bom pastor. A voz daquele que diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém as arrebata da minha mão. Aquele que o Pai me dá é maior do que tudo. Ó Senhor, ouvimos a tua voz que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouvimos a tua voz, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça e pelo poder do teu Espírito mantermos o nosso coração focado no que tu dizes. Ajuda-nos a bem guiar o coração com a tua palavra, Senhor, para que como ovelhas te sigamos como bom pastor, experimentando a cada dia de nossa vida um novo caminhar, um caminhar que é guiado por um outro que não somos nós mesmos, nossos anseios, nossos desejos, as polifonias sobre o nosso coração, as subjetividades que se mostram grilhões escravizadores, muito mais poderosos do que os laços e as correntes. Contudo, o poder da liberdade e da salvação que é em Cristo é o maior de todos. E é este poder que nós pedimos, Senhor Deus, dá-nos desfrutá-lo a cada dia. Dá-nos desfrutar o poder de ser resgatado por Ti, perdoado por Ti, santificado por Ti, guiado por Ti, transformado por Ti, usado por Ti, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.